Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal e eu, Eduardo Costa, já chego pedindo para que você se inscreva aqui embaixo no canal Eduardo Costa Analisa, ative o sininho, né, para receber as notificações de vídeos que pingam sempre por aqui e deixe seu like também, né? O like é a forma mais orgânica de fazer com que esse vídeo chegue em todo mundo. A gente não tem uma periodicidade específica aqui no canal, um dia específico de lançamento de vídeos, né? A demanda ela depende muito do calendário dos times sergipanos. Como foi o caso agora, né? No último final de semana nós não tivemos jogos dos times sergipanos como mandantes na série C e D por conta do São João, né? Que é o principal evento festivo aqui da região Nordeste, né? O mês de junho é o mês do São João, com festa o mês inteiro, e quando chega na semana do dia mesmo de São João, que é 24 de junho, aí tudo para, né? É tudo São João, a gente tá até agora, final do mês aí, com festas rolando em todo o estado, tem até uma questão logística, de forças de segurança também, então no fim de semana em que caiu o dia de São João, né, nesse ano de 2024, não tivemos jogos na série C e D dos sergipanos, dos nordestinos como um todo, na verdade, como mandantes, né? Então esses jogos acabaram sendo no meio de semana. Esse vídeo vem para falar um pouco dos jogos envolvendo as equipes aqui do estado. O clássico em que o Sergipe venceu o Itabaiana pela Série D e a derrota do Confiança para o CSA na estreia do técnico Mazola Júnior. Vou destacar algumas questões contextuais dos jogos e das situações das equipes, alguns pontos específicos com imagens aí das partidas que eu vou mostrar para vocês também, algumas questões táticas importantes. Vamos falar primeiro de Sergipe e Itabaiana, depois de Confiança e CSA. Começando então com a vitória do Sergipe, e para falar sobre Sergipe e Itabaiana primeiro, eu tava vendo uma curiosidade, né? Vi alguém comentando, não vou lembrar quem, nas redes sociais, que o Sergipe tem 8 pontos até agora em 10 rodadas disputadas no Grupo A4 da Série D. 4 desses pontos foram contra o Itabaiana e os outros 4 contra as outras 6 equipes do grupo, né? Ou seja, o Sergipe está enfrentando, e a gente está vendo aí, né, na tabela, né, a classificação do grupo, o Google coloca como grupo D, a CBF como grupo A4, né, da Série D. O Itabaiana é o líder disparado, mesmo com essa derrota ainda continua 3 pontos na frente e com a boa vantagem de saldo para o Retrô, então mesmo que perca o confronto para o Retrô na próxima rodada, ainda deve ser líder da chave. E ainda assim o Sergipe conseguiu uma vitória e um empate contra esse Itabaiana, mas em compensação uma vitória e um empate contra todo o resto do grupo, né? Isso mostra como o Sergipe de alguma forma conseguiu ser competitivo e disputar bem os clássicos locais, mas faltou isso no resto da competição. Para esse jogo contra o Itabaiana, o técnico interino Josa colocou alguns meninos da base para jogarem, outros também no banco de reservas. É uma coisa que a torcida do Sergipe vem pedindo muito, porque a base vem fazendo um bom ano de 2024, inclusive eu vou até recomendar aqui no canal o vídeo do meu amigo Caio Ribeiro Santos, né, no canal dele Linhas Avançadas, em que ele também faz vídeos de análise do futebol sergipano, só que com muito mais profundidade do que este que vos fala, né, inclusive. E ele fez uma análise pós-jogo muito legal da vitória do Sergipe sobre o Confiança na semifinal do estadual, né? O Sergipe vai pegar o Falcon agora na final do Sergipano Sub-20, e ele destaca alguns nomes que foram bons nomes também dessa partida contra o Itabaiana. Eu vou destacar 2 deles, o Rafa, lateral esquerdo, e o Luiz Cláudio, o centroavante do Sergipe. Ele começou no banco, né? O Rafa já entrou como titular. Tanto o Rafa quanto o Filipinho, e aí eu vou mostrar para vocês nessas imagens que eu tô colocando aí na tela, eram laterais. O Rafa é um lateral até mais balanceado, mas laterais que em muitos momentos estavam avançando bastante e dando volume, profundidade, mais intensidade para esse ataque do Sergipe. Nesse primeiro frame aí que vocês estão vendo, você tem o Reni Max aqui, o atacante do Sergipe, camisa 11, ele tá encarando sozinho no mano a mano a marcação, e tem mais apoio chegando para a marcação. Logo em seguida, vai aparecer aqui, ó, também mais abaixo do lado esquerdo, um camisa 6 de vermelho passando, voando do lado esquerdo. É o Rafa, o lateral esquerdo do Sergipe, passando para dar esse apoio e confundindo a defesa do Itabaiana. Se antes você tinha um marcador em cima do Reni Max e mais um para fazer a cobertura, de repente chega o Rafa e isso confunde os marcadores e abre espaço para jogadas pelas pontas. O Sergipe abusou disso ao longo do jogo, principalmente pelo lado esquerdo, né? Eu notei isso com mais força do lado esquerdo, mas do lado direito também. Os laterais partiam muito e serviam muita profundidade. Se a gente for notar nesse lance agora aqui,
A imagem tá um pouco turva, né? Porque eu puxei do YouTube aí da Itnet que fez a transmissão. A construção dessa jogada no contra-ataque, ela acontece um pouco antes, né? Esse frame eu já pego um pouco mais à frente. Por quê? Porque aqui já é possível notar como o Sergipe povoou bem o campo de ataque, né? Com o Filipinho lateral avançando pela direita, com o Rafa pela esquerda. Quem fazia a contenção era o Diego Aragão, e aí todo o resto do meio campo partia em velocidade. O camisa 9 era o Arthur Santos, mas o Arthur Santos ele não é necessariamente um 9, né? Então tinha muita movimentação entre ele, o Eric e o Reni Max, e isso confundia a defesa do Itabaiana em muitos momentos. O Itabaiana é um time muito físico, é um time que usa dessa imposição física para ter o domínio do meio-campo durante os jogos, e isso faz com que ele consiga se impor em várias partidas, e dessa vez não conseguiu. Essa mobilidade do ataque do Sergipe acabou confundindo muito o Itabaiana, né? E nesse sentido o Rafa acabou sendo uma peça importante, e ele também no ataque contribui diretamente fazendo o primeiro gol, né? O gol que abre a contagem para o Sergipe no segundo tempo. No segundo tempo, né, o Sergipe ainda quando estava 0 a 0 põe o Luiz Cláudio, centroavante da base, também em campo. E ele é um jogador que, além da presença de área, ele sabe sair para jogo, ele busca jogo e ele sabe abrir bem espaço para os seus companheiros. Isso foi crucial no lance do segundo gol do Sergipe. Aí na tela vocês estão vendo o começo do lance, né, em que o Bruno Senna, o volante do Itabaiana, ele tá com a bola, ele procura o espaço. O Luiz Cláudio é esse do meio, né? Você tem 3 jogadores aí do Sergipe nessa primeira linha postados. O do meio é o Luiz Cláudio. E ele tá fazendo algo que é fundamental no futebol de hoje, em que se fala muito da pressão no portador da bola, que é o centroavante que fica o tempo todo buscando o olhar do volante. Para onde o volante olha, ele vai junto. Ele tá sempre atrás do volante. Para quê? Para evitar essa saída de bola mais qualificada, para já fazer uma pressão de trás. É o que ele faz nesse lance. Ele tá o tempo todo vigiando o Bruno Senna, que procura o espaço e não acha. Logo em seguida, quando o Bruno tenta avançar, aí o Luiz Cláudio vai para cima, como a gente tá vendo aí nesse frame, estica, bloqueia o passe, a bola sobra pro camisa 9 Arthur Santos e aí começa o contra-ataque. Eles trocam passes, o Arthur Santos vai achar o Eric lá no lado esquerdo, o Eric sofre o pênalti que o Arthur converte em 2 a 0. Apesar da vitória, o Sergipe ainda está numa situação complicada, né? Hoje o quarto colocado é o Asa, tem 15 pontos. O Sergipe é o 8º, lanterna do grupo, como a gente viu agora há pouco, com 8 pontos. O Sergipe está a 7 pontos do G4 e ainda tem 12 a disputar, faltam 4 jogos. Então é uma situação muito difícil. Eu particularmente ainda continuo acreditando que o Sergipe não se classifica, mas pelo menos mostrou um pouco mais de brilho, mostrou um pouco mais de intensidade em campo, era uma coisa que faltava muito. Eu comentei no meu primeiro vídeo aqui no canal que o Sergipe estava num estado de melancolia, né? Parecia que estava todo mundo esperando apenas a Série D acabar. E nesse jogo, o Sergipe, principalmente movido pelos seus garotos da base, mostrou mais brilho, mostrou mais intensidade e a torcida gostou de ver isso. Pelo lado do Itabaiana, a gente mostrou também a tabela agora há pouco, e ainda uma situação confortável. O Itabaiana, a depender da combinação de resultados, pode até se classificar para o mata-mata já na próxima rodada. É normal, é um torneio de 14 rodadas, é um clássico que é sempre um jogo mais difícil, faz parte você ter alguns jogos abaixo. Acho que é importante para o Itabaiana prestar atenção, né? Defensivamente, o técnico Roberto Cavalo ficar de olho, principalmente com times que tenham esses ataques mais móveis, né? Como o Itabaiana não conseguiu ser intenso no seu meio de campo e acabou sofrendo, mas não vejo um grande sinal de alerta ligado, apenas algumas preocupações, né? O Itabaiana vai ter um jogo nos seus domínios agora contra o Retrô, em que vencendo ele não só praticamente se garante no mata-mata, mas dá um grande passo para terminar como líder da chave e fazer uma das melhores campanhas, né, entre os líderes na Série D, o que dá uma vantagem lá na frente pensando em decisões dentro de casa. Então não vejo como um cenário aí complicado, não vejo essa derrota como um grande problema para o Itabaiana. Coisas pontuais a se corrigirem, principalmente dessa questão do meio de campo, né? O grande motor desse meio campo acaba sendo o Vitão, que tem sido um jogador fundamental para o Itabaiana já há algum tempo, e quando ele não consegue ir bem, o time não caminha junto, né? Dessa vez a defesa do Sergipe conseguiu anular bem as presenças físicas e com a bola do Vitão, e o Itabaiana acabou não tendo a partida muito inspirada, né? É um cuidado para que o Itabaiana não dependa apenas de um jogador nesse sentido, mas é uma derrota que acontece, faz parte, o Itabaiana já virá a página para a próxima rodada. Vamos falar agora do Confiança, foi o 9º jogo do Confiança na Série C, né, pela 10ª rodada, o Confiança ainda tem um jogo aí para pagar contra o Caxias, e derrota em casa para o CSA por 1 a 0 na estreia do treinador Mazola Júnior.
Quando eu falei de Itabaiana agora há pouco, né, eu disse que apesar de ser uma derrota num clássico, eu não via isso como um grande problema, como um grande sinal de alerta ligado, uma derrota que faz parte, ele acontece no caso do Itabaiana. Pro Confiança já é o contrário. Essa derrota, ela pode ter um efeito desastroso lá na frente. O Confiança, na minha opinião, ele estava chegando para essa partida com um cenário relativamente favorável. Uma estreia de um novo treinador que sempre traz aquele brio novo ali, né, do que esperar. O Mazzola Júnior teve uma semana aí, né, desde que chegou para trabalhar, o que no futebol brasileiro é algo raro para um treinador que chega no meio de um campeonato. Um jogo em casa, diante da torcida, contra um CSA que não havia vencido ninguém até agora na Série D. Então, era um jogo em que o Confiança tinha uma condição relativamente favorável. E o CSA estava na zona de rebaixamento a 3 pontos de distância do Confiança. Então, caso o Dragão vencesse, abriria 6 pontos para o CSA, já ficaria bem distante de um rival, manteria o CSA na má fase e conseguiria dar um respiro na tabela. Confiança perdeu. E aí agora está empatado em pontos com o CSA e na boca da zona de rebaixamento. Se a gente for observar aí a tabela, o Confiança já é o 16º colocado. Ele está no limite ali da zona. E a gente tem que considerar também que os 2 últimos colocados são Caxias e São José. Quem que se pesem o mau momento que vivem, né, muito influenciado pela questão das enchentes, ainda tem 2 jogos a pagar. E um dos jogos do Caxias é justamente contra o Confiança, né, como eu citei. Esse jogo a menos do Confiança já virou um confronto diretíssimo contra o Caxias lá em Caxias do Sul. Ou seja, a situação do Confiança ela já vira próxima do desesperador. O Confiança com essa derrota, na minha opinião, ele assina que vai brigar para não cair. Quando o Mazzola foi apresentado, eu até soltei o vídeo aqui no canal, né, com o corte da minha pergunta na coletiva ao Mazzola Júnior, ele em vários momentos da coletiva falou sim em pontuar rapidamente para sair dessa situação e em alguns momentos ele falou até em brigar para subir. E eu entendo a ambição do treinador em querer sempre o melhor, vislumbrar sempre o melhor possível, mas para um time como Confiança que está nessa situação tão difícil, eu acho que você chegar e já falar logo, eu vim para brigar para subir, em alguns momentos, passar para a torcida uma realidade que não é a que condiz. O torcedor acaba se empolgando, acaba pensando que pode sonhar com algo grande e de repente vem uma derrota como essa que é um choque de realidade. Isso foi algo que acometeu já a passagem do Mazzola pelo Náutico, a passagem dele recente, né? Ele chegou falando em brigar para subir, que o Náutico é um time muito grande, que tem que estar lá em cima. E as coisas não funcionaram desse jeito, né? A torcida acabou pegando no pé muito por isso, né? Que foi vendido algo que não aconteceu. E eu temo que isso aconteça no Confiança, né? Porque essa derrota, ela mostra que o Confiança, na verdade, vai brigar mesmo na parte de baixo. E se a gente viu um Sergipe, né? Como eu mostrei na análise agora há pouco, com muita força ofensiva, que foi pra frente, que povoou o ataque, que buscou sempre os espaços, que mostrou um brio nesse sentido, o Confiança foi o inverso, né? Confiança é o pior ataque da Série D empatado com o Floresta. São 6 gols em 9 jogos. O Floresta ainda é proporcionalmente pior porque fez 6 gols em 10 jogos, né? Mas ainda assim, cara, o Confiança em 9 jogos fez só 6 gols. O próximo jogo é contra o Náutico, um confronto diretíssimo lá em Recife, um jogo perigosíssimo, né? Briga direta ali embaixo. E imagina um cenário, se o Confiança chega lá nos aflitos e faz 3 gols no Náutico, o que já é algo muito difícil de imaginar, ainda assim o Confiança vai ter uma média de menos de um gol por jogo. Esse é o cenário do ataque do Confiança hoje, que é o principal calcanhar de Aquiles do time já há algum tempo. Vou mostrar para vocês aí na tela, né, como que o Confiança acabou ficando muitas vezes encaixotado na marcação do CSA. Esse lance aí, já no começo do segundo tempo, o CSA tá vencendo por 1-0, né? E na situação em que estava o time do CSA, a proposta foi muito clara, né? Depois que foi pro intervalo vencendo por 1-0, era se fechar para segurar o resultado e, quem sabe, aproveitar algum contra-ataque para matar o jogo. O Thiago Marques, né, o centroavante, camisa 99, ele fez o gol e ele é o último jogador do CSA nesse frame aqui. Ele ficava muitas vezes isolado lá na frente e todo o time do CSA recuava, né? Você tem uma linha de 4 mais atrás que não tá aparecendo aí no frame e mais à frente se formava quase que uma linha de 5, né? Então o CSA encaixotou muito o espaço de ataque do Confiança e o time não mostrou nenhuma criatividade. Rodava a bola para um lado, para o outro, buscava espaço e não conseguia achar nada. Quem criava um pouco mais
era o Lucas Rian, camisa 7 do Confiança. Aqui nesse frame você tá vendo, se a gente viu, né, no caso do Sergipe, como o Sergipe partia pelas pontas em velocidade, com muita gente apoiando, no caso do Confiança, era muitas vezes o Lucas Rian quase que sozinho, tentando achar uma jogada individual. Nesse lance mais à frente ele até consegue, o Pedro Rodrigues perde uma ótima chance, mas no geral o Confiança dependia das individualidades do Lucas e de algum lampejo ofensivo. Tanto que durante o jogo a gente não viu nenhum momento em que o Confiança realmente estabeleceu uma grande pressão, principalmente no segundo tempo, apertou, em que parecia que o CSA estava sufocado no jogo e que não ia sustentar. O CSA conseguiu se sustentar bem defensivamente e acabou saindo com o grande resultado do Batistão, resultado que é péssimo para o Confiança, né? Principalmente pelo fato que eu sempre cito aqui. A Série C é um torneio em que na primeira fase tem turno único, então os pontos que você perde dentro de casa, você não tem como recuperar contra esse mesmo adversário. Você vai ter que recuperar contra outros times, principalmente fora de casa. E o Confiança ainda vai enfrentar muita gente que está lá em cima na tabela. Confiança ainda pega Atlético, ainda pega Volta Redonda, ainda pega Botafogo. Pessoal que está brigando lá nas cabeças. Os confrontos vão ficando cada vez mais difíceis. E o Confiança está entrando numa situação muito perigosa. Essa derrota é para ligar alerta máximo de preocupação. E pensando também no que o Confiança ofereceu em campo. Entendo que o Mazzola chegou agora, não dá para cobrar milagre dele em um elenco extremamente limitado, né? Ofensivamente, o Confiança, ele é o Lucas sendo o oásis no meio de um deserto. Pedro Rodrigues não está entregando, Rafael Furtado não consegue render, o centroavante do time, o Léo, menino da base, quando entra não está fluindo, o Riquelmo teve suas questões físicas também, mas quando esteve em campo não conseguiu ser uma sombra daquele Riquelmo do ano passado. Confiança sente muita falta do Ricardo Bueno, né? Desde que ele saiu, o time vem sofrendo ainda mais ofensivamente. Então, óbvio, isso não tá na conta do treinador, que chegou agora. Mas a partir do momento em que ele chega, tem uma semana para trabalhar, fala em já pontuar rapidamente. E a gente viu o que nós vimos ontem, principalmente ofensivamente falando. Eu me preocupo muito com o que pode ser o futuro do Confiança nessa Série C. Mazzola vai ter que corrigir esse rumo rapidamente. Até porque o próximo jogo é contra o Náutico. O Náutico está logo acima do Confiança na tabela, 1 ponto entre os dois, é um confronto direto. Vencendo, fora de casa, o Confiança ganha moral e se afasta um pouco do Z4. Perdendo, a situação fica ainda mais crítica. Confiança tem que abrir o olho de verdade, porque a situação está muito complicada e a derrota de ontem só escancarou isso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa análise aqui no canal. Deixa o like, né? Porque o like, como eu falei, é a forma mais orgânica do canal se espalhar. Espalhe o vídeo, espalhe o canal pra galera, para que o pessoal possa se inscrever. Inscreva-se você e ative o sininho para receber as notificações. Deixe nos comentários o que você achou aqui da análise e a gente se vê no próximo momento. O Confiança vai enfrentar o Náutico agora nessa segunda-feira, né, pela Série C. No meio de semana que vem o Sergipe pega o Petrolina e o Itabaiana pega o Retrô pela Série D. E a gente vai estar acompanhando as partidas e trazendo tudo aqui para vocês, tá certo? Forte abraço e até a próxima.